É muito especial estar participando e a honra de ter aqui a primeira participação deste programa, que eu tenho certeza será um sucesso muito especial. Prega para mim com a cantora Mirielle, que aqui está. E agora eu tenho uma oportunidade também a você, nosso internauta, que vai participar certamente em todos os canais que nós temos aí a divulgação para você, no canal do YouTube, né, nas mídias sociais. E eu venho trazer de parte de Deus uma palavra para o seu coração. Palavra que eu fui pego aqui até um pouquinho de surpresa, no sentido porque eu pensei que eu ia participar apenas do programa, né? Mas pregador, ele descansa carregando pedra. E aí a função que eu tenho recebido de Deus há tantos anos é de pregar a palavra de Deus. Então vamos pensar aqui num texto bíblico que eu tenho pensado alguns dias atrás, raciocinado nesse texto, e é um texto muito conhecido de todos nós, e eu gostaria de fazer aqui primeiro a leitura desse texto para que você possa certamente acompanhar aí na sua casa, aonde você estiver, até mesmo pelo seu celular, a leitura desse texto. Depois eu tenho certeza vai estar aqui na edição, né? O próprio texto editado aqui para que você possa também acompanhar. Evangelho segundo escreveu São Lucas, o terceiro evangelista, Lucas, o capítulo de número 15 e o versículo 11 a seguir, um texto muito conhecido de todos nós, a parábola do filho pródigo. Eu vou fazer a leitura de alguns pontos aqui, para que você possa entender o contexto desta linda parábola de Jesus, e logo após, então, vamos pensar aqui no raciocínio bíblico. Diz assim a Bíblia, a partir do versículo 11, o capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse, Pai, dá-me a parte da minha herança que me pertence. Em outras versões diz, dá-me a parte da minha fazenda. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer muitas necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi-lhe, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, Trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lo. Põe-lhe um anel no dedo, na mão, e sandália nos seus pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e nos alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi-se achado. É muito importante esta passagem bíblica, porque certamente ela é um dos principais textos do Evangelho de Lucas. Lucas, ele, dentre os escritores bíblicos, todos nós sabemos, ele tem algumas características que o diferem de todos os demais escritores da Bíblia. A primeira característica é que Lucas é o único não judeu, não hebreu,
que escreveu a Bíblia Sagrada. Todos os 40 autores da Bíblia, 39 deles, são descendentes de Abraão. E Lucas é o único não hebreu, não judeu, e sim grego, que escreve não um, mas 2 livros da Bíblia Sagrada. Lucas também é o único dos 4 evangelistas que não foi contemporâneo de Jesus. Não andou com Jesus, não caminhou com Jesus, não esteve com Jesus, não conheceu Jesus, nunca pegou na mão de Jesus, nunca viu o rosto de Jesus. Lucas, então, por ter essa dificuldade, ele tornou-se um escritor um pouco diferente, porque ele não escreve o que viu, ele escreve aquilo que alguém lhe contou. É por isso que ele é quem narra e transcreve o maior número de parábolas de Jesus. É também quem descreve o maior número de milagres que Jesus operou, até porque Lucas era médico. E dentre as muitas parábolas que Lucas escreveu, a do capítulo 15 do Evangelho de Lucas é a mais conhecida de todas elas. Até mesmo aí no mundo secular, as pessoas que não servem a Deus, não vão a uma igreja, não frequentam uma igreja, nunca leram a Bíblia Sagrada, mas certamente ouviram falar da parábola do filho pródigo. Há uma música secular que até fez muito sucesso aí fora, cantada por muitos outros cantores e composta, baseada nesta passagem bíblica, a parábola do filho pródigo. Esta história também é conhecida, tenho certeza, desde o período da escola bíblica dominical. Os jovens, as crianças, já nascem na igreja ou começam a frequentar a igreja desde os cultinhos de escola bíblica, ouvindo falar desta linda parábola. A parábola do filho pródigo. Esta história também é conhecida, tenho certeza, desde o período da escola bíblica dominical. Os jovens, as crianças, já nascem na igreja ou começam a frequentar a igreja desde os cultinhos de escola bíblica, ouvindo falar desta linda parábola. Eu, que tenho tantos e tantos anos de fé, quantas não foram as vezes que já li esta parábola, também já preguei acerca dela, e a gente sempre coloca ela voltada a trazer os que estão fora da igreja para retornar à casa do Pai. Mas essa passagem bíblica, ela tem 2 caminhos. Ela tem quase que um paradoxo, porque ela não fala acerca somente daqueles que estão fora da casa do Pai, mas fala também daqueles que estão dentro da casa do Pai. E há um detalhe que alguns dias atrás Deus me revelou através dessa parábola, que me faz ficar até um pouco maravilhado com o poder e a dimensão do que eu encontrei aqui como uma revelação bíblica. E em primeira mão, minha querida irmã Marielle, eu estou dando aqui agora uma revelação de Deus para as muitas milhares de pessoas que vão nos assistir aí pelo canal do YouTube e por tantos outros aplicativos que você vai poder ter acesso a esta mensagem. É porque o capítulo 15 de Lucas, ele não fala somente da parábola do filho pródigo. Porque quando você chega no versículo de número 32, você fica assim pensando, espera um pouquinho, tem alguma coisa errada neste texto. E por quê? Porque ele termina da seguinte forma: o pai falando para o filho que estava, o mais velho, que ficou na casa: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos por este teu irmão, que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi-se achado. O que eu penso aqui é que parece que esta parábola ela termina sem sentido. Porque se fosse um filme, por exemplo, seria aqueles filmes que a gente assiste e o final a gente fica pensando, mas espere um pouquinho, eu assisti o filme todo para esperar um final com uma certa lógica e ele termina de repente. É como você assiste aquela série ou aquela novela mexicana que você fica esperando o final, aquele final pujante, e de repente você fica esperando tanto e ela termina de uma forma sem terminar. Porque se eu sou um leitor bíblico e você também é, a gente esperaria o quê? A resposta do irmão, dizendo para o pai. Ele tinha que argumentar. Nós tínhamos que saber qual foi a reação entre o irmão mais velho ao encontrar de fato o irmão mais novo que estava na festa, e qual seria a reação dos dois no sentido em continuar a convivência do irmão mais velho com o irmão mais novo. Mas aqui este texto, ele tem uma profunda revelação e agora eu vou entrar nela. É que quando você começa a ler o capítulo 15 de Lucas, ele não começa na parábola do filho pródigo. O versículo de número 1 diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele propôs esta parábola dizendo, olhe para mim, preste atenção. Jesus está dentro de uma casa, comendo com pecadores e publicanos.
e na porta da casa, sabendo que tinha um banquete, chegou outro grupo de pessoas, os chamados escribas e fariseus. E os escribas e fariseus, quando chegaram à porta da casa, eles olhavam para aquilo que estava acontecendo e foram questionar o Senhor Jesus. Espera um pouquinho, o que é que está acontecendo? Nós somos fariseus, escribas, estamos o tempo todo no templo, fazemos tudo que a lei determina fazer, jejuamos, dizimamos a hortaliça e a hortelã, cumprimos todos os ritos e votos de Moisés, estamos em todas as festas anuais e dos ritos do que a lei judaica nos faz e nos impõe para fazer. Não pecamos, guardamos o sábado, cumprimos a lei. Nós somos praticamente santos. Em outras palavras, somos anjos. Só falta uma auréola sobre a nossa cabeça, porque nós somos perfeitos, nós somos religiosos, estamos dentro de todos os padrões que a igreja e a religião nos impõem. E agora, o Senhor vem aí e se esbanja em um banquete, em uma festa, com pecadores e com publicanos. E aí Jesus vai à porta da casa e então diz a Bíblia, e lhes propôs uma parábola. Qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, não deixa as 99 e vai diligentemente em busca daquela que se perdeu? E a encontrando, põe sobre os seus braços e volta com alegria dizendo, encontrei a ovelha perdida. E o texto continua. Quando ele termina esta parábola, ele diz assim, logo após terminar esta parábola, ele diz, no versículo 8, continuando, ou qual a mulher? Ou seja, no primeiro texto ele diz, e lhes propôs uma parábola. E ela continua, é uma sequência. No segundo ele diz, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma dentro de casa, não busca diligentemente aquela dracma e ao encontrando a dracma, convida suas amigas e parentes e se alegra com muita alegria, porque ela encontrou a dracma que havia perdido. Porque você lembra da parábola das 10 virgens? Havia um costume. Quando uma mulher se casava, ela recebia um colar com 10 moedas, que representava a aliança que estava tendo com o noivo. Perder uma dracma daquela era como faltar uma parte de uma história da sua vida com o seu esposo. Então aqui preste atenção, Jesus quando termina a parábola da dracma perdida, ele logo entra então na parábola do filho pródigo, porque no versículo de número 11 ele disse, e continuando disse, um certo homem tinha 2 filhos. Preste atenção, as 3 parábolas é uma só. Como, pastor Paulo Marcelo? Eu explico. Quando a ovelha se perdeu no deserto, ela sabia que estava perdida? Claro, porque a ovelha ela não consegue conviver sem estar em um rebanho. Uma ovelha precisa de um rebanho. Quando uma ovelha se perde, ela fica completamente desesperada. Primeiro, por causa da sua natureza, a ovelha ela tem medo de tudo, até da própria imagem dela refletida na água. A ovelha só se sente segura ouvindo a voz do pastor. Então eu pergunto a vocês, a ovelha está perdida no meio do deserto. Ela tem consciência de que ela está perdida? Ela sabe que está perdida? Ela está ciente do seu estado perdido? Sim, a ovelha sabe que está perdida. E quem tem consciência que está perdido, vai buscar ajuda no retorno à casa do Pai. E quando o pastor o encontra, ou a encontra, ela tem ciência de que agora ela está de novo nos braços do Pai. Ponto. Mas a dracma que se perdeu dentro da casa da mulher, ela sabia que está perdida? De forma nenhuma, porque dracma é um objeto, tem valor, ela é preciosa, é um valor que tem nela, é um dia de trabalho de um trabalhador, mas a dracma não sabe que está perdida. Aí então Jesus entra na parábola do filho pródigo. E agora entra a revelação. Jesus estava dizendo assim, a ovelha é o filho que se perdeu. A dracma é o filho que ficou em casa. A ovelha que se perdeu, o filho pródigo, sabe que se perdeu. Sabe que está perdido. Mas o filho que está dentro de casa, ele tem um talento. Ele tem um tesouro. Ele é precioso também. Mas ele está perdido e não sabe. Eu não vim falar para quem está perdido fora de casa. Eu vim falar para quem está perdido dentro da casa do Pai. Porque há pessoas que estão dentro da casa do Pai, estão na Santa Ceia,
canta no coral, não perde culto, participa de reunião, tem cargo dentro da igreja, é crente, até é pastor, mas chega um momento que não percebe, está perdido. Perdido por quê? Porque não consegue se alegrar com aqueles que estão chegando na casa do Pai. E acha inadmissível que alguém que tem pecado e uma história terrível de um passado, agora está sentado nos mesmos lugares que ele, está tomando o mesmo espaço que ele, e entra num momento de tão perdido que começa a entrar num conflito com ele mesmo, com ela mesma, porque não consegue viver a alegria de quem está dentro da casa do Pai. Tem talento, tem valor, mas está perdido? Eu faço uma pergunta. O que é mais fácil? Sorrir com quem está sorrindo ou chorar com quem está chorando? E eu respondo. Todo mundo vai dizer, é muito mais fácil chorar com quem está chorando. Não. Chorar com quem chora faz parte da nossa sensibilidade, do nosso coração. Simplesmente você é sentimental a ponto de chorar com quem chora. Vou dar um exemplo. Você vê um ovinho de um ninho de um passarinho caindo. E cai no chão, você passa, chora. Porque você se sente sensibilizado. Um animalzinho atropelado na rua e você chora. Você vai no velório, não sabe nem quem morreu. Mas você chora porque vê a família enlutada. Você assiste o DiCaprio em Titanic sendo congelado e você chora. Tem gente chorando assistindo, ouvindo Sandy Júnior agora. Sandy Júnior canta e a pessoa chora. Por quê? Porque é sensível a isto. Chorar com quem chora é sensibilidade. Agora, sorrir com quem está sorrindo é uma dádiva de Deus. Porque você conseguir ser feliz com a vitória de alguém. Você conseguir se alegrar com a conquista de alguém. Você conseguir dizer, meu Deus, o meu irmão venceu. O meu irmão chegou. O meu irmão aconteceu. O meu irmão voltou para casa. O meu irmão está com o pai num banquete. O meu irmão está com roupa nova, anel no dedo, sandália no pé. O meu irmão que estava perdido voltou. Mas ele não consegue. Por quê? Porque ele está perdido dentro de casa. São pessoas que estão dentro de casa, mas não têm felicidade. E eu tenho uma notícia para você. Se a igreja não te dá alegria, se a igreja não te dá felicidade, então a religião está te matando. E você precisa de Cristo. Porque Cristo não é a igreja. Cristo não é a religião. Cristo não é dogmas. Cristo não é regras. Cristo não é o que a religião te impõe. Você tem que ser perfeito, fariseu, escriba, estar no templo, fazer tudo, os ritos completos. Não. Jesus quer que você esteja na casa do Pai, se alegrando no banquete que Ele está preparando para você. Se alegrando com o cordeiro que estava cevado, o bezerro. Hoje, presta atenção, a Bíblia diz, o bezerro cevado. E quando o irmão chega, o funcionário da casa diz assim, teu pai matou o bezerro cevado. Lucas é tão fantástico que ele pesquisou o que Jesus disse exatamente, porque não é um bezerro cevado, é o bezerro cevado. E qual a diferença? Se fosse um, é dizer assim, vai lá no rebanho e pega um bezerro e vamos fazer uma festa. Não, era o bezerro, porque aquele bezerro estava lá, aguardando há muito tempo o retorno do Pai. O que é que o bezerro estava esperando? O bezerro estava aguardando o retorno do filho. Preste atenção, olhe para mim nesse momento de integração que eu estou tendo com você, porque eu estou sentindo Deus aqui e na sua casa você vai sentir Deus. Quando o filho saiu de casa, o pai disse assim, traga um bezerro pequeno e coloque ele para ser cevado. E eu creio que o funcionário disse, mas por que, patrão? Porque esse bezerro será o relógio de Deus. Porque enquanto esse bezerro for engordando, eu tenho certeza que o meu filho está voltando. Porque o meu filho foi, mas eu não vou desistir dele. Eu vou continuar acreditando nele. E eu vou engordar. Eu vou colocar nele o alimento da esperança do retorno do meu filho. Porque o meu filho vai chegar. E eu tenho uma palavra de Deus para você. O bezerro foi colocado. Porque o pai ama aquele que foi. Mas o pai ama também aquele que continuou na casa. E você só precisa se encontrar. E hoje, eu tenho uma palavra de Deus para você. Se encontre. Sinta prazer com a alegria das pessoas que estão dentro da casa. Sinta prazer com quem chegou há menos tempo que você, mas se destacou. Porque Deus tinha um plano na vida dele. O teu tempo vai chegar. Mas você não tem que impedir o crescimento de ninguém e nem atrapalhar aquilo que Deus tem de projeto na vida de alguém. Há dois tipos de pessoas. Há pessoas que estão na igreja por muitos e muitos anos, mas estão presos na religião.
E há pessoas que vêm do mundo quebrado, destruído, mas que sente a necessidade do que ele vai encontrar na igreja. E o que é? É o abraço do Pai, é o anel do Pai, é a sandália do Pai, é a roupa nova do Pai. E eu esta noite te convido. Nós somos o único exército do mundo que não juntamos os feridos no caminho. Nós somos o único exército do mundo que pisamos em cima de cadáveres. Os Estados Unidos da América um dia invadiu uma nação porque lá tinha ficado uma bandeira deles depois de uma batalha. Olhe para mim, nós somos o contrário. Alguém cai no caminho, nós pisamos em cima e seguimos adiante, porque não é nosso interesse. Este não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é estender a mão e dizer: o Pai está te aguardando na casa dele. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e fique na paz do Senhor.